A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Crianças em Campinas. Atuo há mais de 20 anos no Ministério Infantil, principalmente no treinamento e capacitação de pessoas para esse ministério. Essa é a nossa aula elaborando um projeto de prevenção de abuso para o Ministério Infantil. Nós dividimos essa aula em duas partes. Se você não assistiu a primeira parte, assista. Na primeira parte, nós falamos o que é um projeto de prevenção ao abuso dentro do Ministério Infantil e para que serve. Nessa segunda aula, nós vamos falar um pouquinho como identificar se a criança está sendo vítima de um abuso. Vamos falar sobre as 4 fases da implantação de um projeto e como, passo a passo, você vai implantar na tua igreja, no Ministério Infantil da tua igreja, um projeto de prevenção ao abuso infantil. Então, isso é muito importante ter na tua igreja para que as suas crianças estejam realmente em um ambiente seguro. Lembrando sempre, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe o teu gostei ou não gostei, fale o quanto essa aula abençoa a tua vida. Tudo isso vai tornar nosso canal mais relevante. Durante muitos anos no Ministério Infantil, uma das coisas que temos visto é a necessidade de preparar pessoas para estar no Ministério Infantil. E uma das áreas muito importantes para nós que estamos no Ministério Infantil é a área emocional da criança. Muitas vezes a criança está passando por um processo de abuso, está sofrendo um abuso e ela não vai te dizer, olha tio, eu estou sofrendo um abuso. Então você, meu irmão, você, minha irmã, precisa se aprofundar no conhecimento da área emocional da criança. Nós temos um curso no Centro de Treinamento Barak só voltado ao acolhimento emocional de crianças, onde vai te ajudar a identificar sinais de abuso infantil, se a criança realmente está passando por um processo de abuso. Pastor, quais são os sinais? Então a criança não vai te dizer, olha, eu estou sendo vítima de um abuso, isso está me fazendo mal, eu estou em aflição, estou sofrendo com isso, mas elas vão te dar alguns sinais importantes. Primeiro sinal, a mudança de comportamento. Então aquela criança que mudou o comportamento radicalmente, isso quer dizer que ela está numa crise emocional e muitas vezes ela está sendo vítima de um abuso, tanto emocional, como um abuso físico e como um abuso sexual. Então é muito importante observar se a criança mudou o comportamento de maneira radical, alguma coisa está errada e nós precisamos olhar, observar para tentar identificar. Então isso pode ser um sinal de abuso. Outra coisa, a agressividade. Aquela criança que outra hora era calma, tranquila, agora passa a ser agressivo com as outras crianças, tanto na agressividade física como na agressividade com palavras, agressivo com a liderança, olha para a liderança, muitas vezes ela está fazendo uma transferência, ela está sofrendo um abuso e está transferindo. Então você precisa observar, sinal de agressividade pode ser sinal de abuso infantil, que a criança está passando por um abuso. Então você deve se aproximar, se mostrar como amigo e procurar ganhar a confiança da criança para que ela se abra com você e diga o que está acontecendo. Outra coisa, crises de ansiedade. Então a criança tem falta de ar, palpitação, crise de medo, muitas vezes tem medo de se aproximar do adulto. Então tudo isso é sinal de um abuso, a criança está sofrendo um abuso. Então você, meu irmão, você, minha irmã que está no Ministério Infantil, deve aprender a ler esses sinais para oferecer para a tua criança proteção. Outra coisa, isolamento. Então aquela criança que participava das atividades, estava com as outras crianças, se está na atividade, está sempre sozinha, não conversa com ninguém, está calada, ou muitas vezes deixou de participar, os pais reclamam, olha, ele não quer mais participar. Isso pode ser sinal de abuso, então nós precisamos estar atentos. Muitas vezes a criança vai te pedir socorro sem emitir palavra, mas dando sinais que ela está sofrendo. Então você precisa se aprofundar na área do conhecimento emocional da criança para poder ajudar a criança. Pastor, já estou consciente que preciso de um projeto de prevenção no Ministério Infantil contra o abuso. O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Existem 4 fases importantes. Primeira fase, planejamento.
Então senta, conversa, procura ouvir os teus parceiros, as pessoas da igreja, faça um bom planejamento, como vamos fazer, como vai ser feito, quanto tempo vai ser a implantação, quais são os procedimentos que vamos usar para a prevenção. Tudo isso é importante. Depois do planejamento, você vai treinar pessoas. Então, selecionar um grupo de pessoas que vão ser capacitados para identificar sinais de abuso, saber o que fazer em caso de abuso, quais são as ações. Então, você vai fazer todo o treinamento de uma equipe. Pastor, precisa ser toda a minha equipe? Não. Pode ser algum grupo da tua equipe selecionado. Outra coisa importante, selecione bem o candidato, veja o passado dele, os antecedentes dele. Tome cuidado, porque às vezes a gente não seleciona e muitas vezes podemos colocar um lobo cuidando dos cordeirinhos. Então, toma cuidado com isso. Depois, conscientização. Então, você vai conscientizar a igreja, as famílias, a importância daquilo que está sendo feito, para que eles também se envolvam e ajudem você nesse projeto. E por fim, você vai fazer a implantação, então colocar as regras de comportamento, colocar todo o procedimento, preparar uma equipe para fiscalização se aquilo está sendo cumprido, colocar ações de correção, então avaliar se aquilo que estamos fazendo é eficaz. Então você vai fazer essas 4 fases: planejamento, treinamento de pessoal, conscientização das famílias e da igreja e fazer a implantação do teu projeto. Pastor, qual é o passo a passo para que isso venha acontecer? Então, qual vai ser o passo a passo? Primeiro, você vai fazer a conscientização. Então, quando você tiver com tudo organizado, você vai chamar a igreja, chamar os teus líderes da igreja e conversar sobre a conscientização. Pode ser uma reunião com os pais, pode ser uma palestra para toda a igreja, e lá você vai falar sobre o abuso infantil, que isso é real, isso está acontecendo, qual é a necessidade de ter um programa de proteção para as crianças, e você vai fazer a conscientização da igreja e dos pais, lembrando sempre, para que eles também se envolvam e possam te ajudar. Depois da conscientização, você vai fazer elaboração de diretrizes. Então, colocar regras de comportamento sadio, identificar comportamentos que podem colocar em risco a integridade física da criança. Então, fazer toda essa parte de diretriz. Então, colocar realmente, olha, isso daqui não deve acontecer, essas coisas não devem ser feitas. Então, elaborar, lembrando sempre, escreve as regras de comportamento. Todo mundo que for vir para o Ministério Infantil deve estar ciente dessa regra. Todos do Ministério Infantil devem ter uma cópia das regras e diretrizes. Então, isso é importante. Escreveu todo o procedimento. Depois, identificação de situações de perigo. Então, você vai identificar, olha, essa é uma situação de perigo. Um exemplo para você, tipo uma criança sozinha numa casa, num ambiente fechado, fora da reunião da igreja, com um adulto. Isso é um ambiente de perigo. Uma criança dentro de uma sala de aula sozinha com um adulto, a identificação de risco. Então, você vai identificar essas ações e elaborar planos de prevenção para que isso não aconteça. O que eu faço? Em vez de um adulto sozinho com a criança, sempre vai ser obrigado a ter 2 adultos com as crianças. Então, isso previne esse abuso. Então, isso é importante. Depois, formação da equipe. Você vai levantar uma equipe de voluntários que vão trabalhar nesse programa de prevenção ao abuso infantil e vai treinar essa equipe. Então, você vai ter uma equipe treinada, capacitada para isso. Depois, formação de uma equipe de fiscalização. É muito bom que a equipe de fiscalização não seja a mesma da equipe que faz o trabalho, para que seja imparcial. Então, formar uma equipe de fiscalização. Depois, conscientização da família. Então, faça uma visita para a família, diga o projeto que está sendo implantado, qual é a razão, se coloque à disposição para ajudar a família, se a família observar uma situação diferente com a criança, se coloque à disposição. Então, isso é muito importante, envolvimento da família. Depois, implementação de medidas preventivas. Então, colocar as medidas de correção, de prevenção, para que ela esteja realmente atuante. E, por fim,
elaborar procedimentos escritos. Então, escrever tudo aquilo que vai ser feito, tudo aquilo que deve ser observado, todas as regras de comportamento sadio. Então, escreve, cria um procedimento de segurança. E no final, faça um monitoramento. Então, a cada 3 meses, senta com a equipe, conversa se o que vocês estão fazendo é eficaz, se tem alguma coisa que precisa ser acrescentada ou corrigida. Tudo isso vai ajudar. Então, lembrando sempre, esse projeto é o quê? Para a proteção das crianças no Ministério Infantil. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 98235 2607. Então, entre em contato conosco e nós vamos esclarecer as tuas dúvidas. Gostou dessa aula? Deixa o teu gostei ou não gostei. Faça um comentário quanto essa aula foi importante para você. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se interessa fazer o curso completo, se é um curso, pastor, eu quero fazer. Aqui embaixo vai estar todas as informações para te dar o auxílio necessário. Fique na paz do Senhor. Centro de Treinamento Barak, abençoando vidas através do conhecimento. Amém.